Amém. Se você crê, você pode tomar o seu assento aí, em nome de Jesus. E eu quero que você abra a sua Bíblia, em nome de Jesus, no livro, na carta do apóstolo Paulo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 em diante. Diz assim, do versículo 3 fala assim: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Vamos lá para o outro versículo, para o versículo 13. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. No versículo 15 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e porventura a fé de alguns. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta da iniquidade. Amém. Palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã tem como títulos: aprovados por Deus. Senhor, nesta manhã eu trouxe você aqui, sabe, para você ouvir que você precisa ser aprovado por Deus. Ou talvez você está aqui nessa manhã e você tem buscado essa aprovação de Deus. Você tem falado: Deus, eu quero ser aprovado pelo Senhor. Nós vivemos em um mundo, em uma geração, uma era, vamos dizer, uma sociedade onde temos essa necessidade dessa aprovação. Vivemos numa era onde tudo é comparação. A exposição, ela, de repente, ela ficou muito grande para mim, para você. Depois que a tecnologia, a era digital avançou, a comparação, ela também aumentou muito o seu nível. Eu tenho aprendido, quantas pessoas se comparam nos gabinetes. Nós temos ouvido, né, nesse tempo que nós fizemos faxina emocional com as mulheres, como eu tenho ouvido sobre comparação, sabe? Ficar se comparando, e principalmente nas redes sociais. E a gente sabe que a rede social é uma ferramenta de Deus para nós, Igreja de Jesus, amém? É uma bênção, mas ela também pode ser uma ferramenta do inferno para destruir a sua vida. Porque é através dali que muitos procuram a aprovação das pessoas e principalmente a aprovação de Deus. Porém, a aprovação de Deus está aqui, na palavra. A palavra de Deus nos instrui como ser aprovado por Ele. E quantas vezes estamos nos comparando com pessoas, às vezes, que nós nem conhecemos a vida. Nós estamos vendo apenas passando ali num flash, uma foto, né? Porque, na verdade, ninguém vai expor algo triste. Ninguém vai acordar toda de cabelo em pé e vai tirar uma foto sorrindo. Não vai fazer isso não, né? Alguns até fazem, né? Mas isso dificilmente você vai colocar a melhor foto, o melhor sorriso, o melhor momento
Eu, assim, não gosto muito de ficar expondo a minha vida, expondo a minha família, mas de vez em quando a gente até expõe, né? Tira uma foto com o marido, tira uma foto com a família. Isso é até legal, mas isso não pode ser um vício. E nós não podemos comparar a nossa vida com a vida de outras pessoas, porque aquilo ali é apenas um flash, é apenas um momento, e nós não conhecemos de fato a vida daquela pessoa. Então, nessa manhã eu queria falar para você, Deus, Ele quer aprovar você. E nós precisamos ser aprovados por Deus. Nesse tempo, nessa era, dessa exposição toda, nós temos que nos expor para Deus. Temos nos expondo muito para as pessoas e temos nos exposto pouco para Deus. Parece que quando nós chegamos diante de Deus, chegamos e fechamos. E nos fechamos e não conseguimos mais nos mostrar como nós somos, mostrar nossas imperfeições, porque acabamos acostumados a sorrir perante as câmeras. Então, precisamos aprender a viver essa aprovação por Deus. O nível de comparação, ela tem aumentado cada vez mais, tem sido elevado em relação a isso. Por quê? Porque é através dessa comparação que muitas vezes nós vamos medir a nossa aprovação. Se eu for igual a fulano, eu vou ser legal. Se eu for igual ao pastor Júnior, eu vou ser aprovado por Deus, amém. Seja imitador do pastor Júnior, porque ele é de Cristo. Porém, ele tem também os seus defeitos, porém, ele vai ter as suas dificuldades, suas limitações, assim como eu tenho minhas limitações, assim como a pastora Cris tem as suas qualidades, mas também tem os seus defeitos. E às vezes você está vendo apenas uma parte da pastora Cris, não está vendo tudo, né? E claro que nós estamos nos esforçando, estou me esforçando assim como você está se esforçando para apresentar o melhor para Deus. Porém, muitas vezes nós paramos na nossa caminhada, muitas vezes desistimos, muitas vezes entramos nas maiores das crises por algo que não existe. Por quê? Porque estamos vivendo essa comparação constante. Claro que nós precisamos de ter referências, precisamos ter referenciais de homens e mulheres de Deus, sim, mas que eu conheço, né? Não só da rede social, a gente não conhece e a gente está querendo ser igual, mas você nem conhece a vida daquela pessoa ali. E eu não tenho problema de expor. Muitos aqui conhecem a minha casa, a minha família, vão na minha casa, me vê de cabelo em pé, me vê, estou vendo meu dia a dia, encontro no mercado. Muitos aqui me conhecem. Se você ainda quiser ter uma oportunidade de ir na minha casa tomar um café, você vai ser muito bem-vindo. Vai ver que eu sou igual a você. Só que eu estou me esforçando e estou buscando a ser santo, assim como Ele é santo. Buscando, me esforçando a ser aprovada, não pelas pessoas, mas aprovada por Deus. E eu quero falar para você nessa manhã, busque a aprovação do Senhor na sua vida. Senhor, Ele deseja te aprovar. Ele deseja que nós sejamos uma igreja aprovadas por Ele, que não tem de que se vergonhar. Nós não precisamos nos envergonhar de nada, porque estamos diante do Senhor, e é Ele quem nos dá a aprovação. Claro que isso não é motivo para eu viver desleixadamente, de qualquer maneira, fazendo o que eu bem quero, vivendo, andando na carne. A palavra fala, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não significa... Por eu ser livre em Cristo Jesus, não significa que eu tenho que viver de qualquer maneira. Eu preciso ser um bom soldado. Eu preciso estar lutando para viver, para ser santo, para buscar a graça, para buscar a cada dia o favor de Deus e ter a aprovação do Senhor. Vamos mais para frente. E então eu coloquei aqui algumas características dos servos que são aprovados pelo Senhor. Todo servo que foi aprovado, que tem recebido o selo, que tem sido aprovado por Deus, terá algumas características, né? A palavra fala, os sinais acompanham aqueles que creem.
Então nós podemos ver as marcas de Cristo naqueles que têm buscado essa aprovação do Senhor. A árvore, ela é conhecida por seus frutos. Então, nós também seremos conhecidos por nossas atitudes, por nossos comportamentos. Você quer conhecer alguém? Começa a andar com essa pessoa. Começa a se relacionar com essa pessoa. Não é apenas numa foto, num sorriso, né? Numa mensagem, em um dia que você conhece uma pessoa, mas é no dia a dia. Você vai passar a conhecer aquela pessoa. E então a primeira característica de servos aprovados são pessoas desembaraçadas. Fala para o teu irmão assim: desembaraça, irmão. Desembaraça. Sabe o que é desembaraçar? Sabe, é você deixar os negócios dessa vida. Porque a palavra fala assim: nenhum soldado que vai, sabe, militar uma guerra, ele não pode estar embaraçado. Ele não pode estar preso a situações do passado, alianças, laços. Se existem laços na sua vida, desembaraça em nome de Jesus. Se liberta. Deixe para trás aquilo que te tira do foco, aquilo que te impede de avançar no Senhor. Muitas vezes estamos presos a situações, a amizades, presos muitas vezes a costumes, presos muitas vezes a relacionamentos que estão nos levando cada vez mais para a reprovação de Deus. Sabe, uma coisa que eu aprendi é desembaraçar. E aqui nesse versículo fala assim: ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida. Significa que nesta terra vai haver, sabe, os nossos embaraços, as situações que são para nos tirar do foco, que são para nos tirar do propósito de Deus, uma distração, às vezes coisas que não tem nada a ver, sabe, aquela situação que você fala: ah, mas isso não tem nada a ver, é só para te tirar do foco, é só para sugar as suas forças, é só para tirar do propósito que Deus tem para a sua vida. Mas um bom soldado, ele não fica se colocando em laços, ele não fica se embaraçando com as situações. Não perca o seu foco, seja centrado em Deus em todo o tempo. Precisamos estar com Deus quando acordamos, precisamos estar com Deus quando estamos trabalhando, quando estamos nos divertindo, quando estamos lá em comunhão com os nossos irmãos rindo. Nós precisamos ter Deus naquela nossa conversa, no meio dos nossos amigos. Deus, fica aí, porque agora a conversa é entre nós homens aqui, entre nós mulheres aqui, não existe isso. Deus precisa estar conosco o tempo inteiro. Será que Ele tem estado com você no meio das tuas conversas? Será que Deus, meu Deus, meu filho, minha filha, se perdeu na conversa? Sabe, a boca fala do que o coração está cheio. Então nós temos que ser centrado em Deus. Se aquela situação, se aquela roda, se aquele meio que eu estou vivendo, aquele meio social, está me impedindo de ser santo, eu preciso me desembaraçar. Eu não posso ficar enrolada naquela situação. Eu não posso ficar me perdendo em meio a coisas que me afastam do propósito que Deus tem para a minha vida. Não perca o seu foco. Não perca o seu tempo que afastam você do verdadeiro propósito de Deus. Às vezes são intervalos que nós damos e que vão nos custar caro. E depois, para você voltar tudo de novo lá, vai voltar lá para o final da fila. Sabe quando você perde aquela fila? Você saiu por um minuto, distraiu. Quando você volta, né, lá onde nós moramos, tem uma praça. E aquele pastel faz uma fila. Então, se você se distrair, você não for para a fila, você vai para o final da fila e vai demorar muito para ser atendido. E muitas vezes isso acontece na nossa vida espiritual. Nós estamos nos distraindo, estamos nos embaraçando e estamos passando ali e não estamos percebendo que aquela conversa está nos afastando, ou talvez o envolvimento com aquela situação está nos fazendo perder o foco em Deus. Muitas vezes aquele programa de televisão, muitas vezes
não sei o que é. De repente, aquela amizade, aquele relacionamento, aquele embaraço, sabe o embaraço? É só para te tirar do foco em Deus. É só para fazer com que você se afaste e você não continue centrado no Senhor. Tudo aquilo, sabe, que tira você do centro, tudo aquilo que tira você do foco, tira de Deus, se afaste. Paulo vai falar para Timóteo assim: foge das paixões. Então foge. Se você não sabe lidar com aquela situação, foge daquelas paixões. Se você ama algo, mas isso não é só paixões de sentimentos, mas se você ama algo e isso está tirando você do foco, sabe, se está tomando o teu primeiro lugar na tua vida, então tira da sua vida e continue centrado em Deus, porque isso se torna um embaraço na sua vida. Isso te impede, isso está te impedindo de caminhar, está impedindo de avançar no Senhor. Então, conforme está falando aqui no versículo 2, um obreiro, para recebermos a aprovação de Deus, um servo aprovado, ele precisa conhecer o manual, ele precisa conhecer, ó a minha como é que está linda, ó. Levanta a sua Bíblia aí se você tem Bíblia, ó. Vamos trazer Bíblia para a igreja. Eu sei que a sua talvez seja digital, mas traga a sua Bíblia. Sabe, traga a sua Bíblia em nome de Jesus. Eu sei que talvez seja digital a sua Bíblia, mas é importante nós termos Bíblia, porque isso vai se perdendo, sabe, no meio da jornada da nossa vida. Quando vamos ver, não tem uma Bíblia dentro de casa. E aí, quando faltar a luz? Não pode ter só digital, não. E quando o teu telefone descarregar? Então, precisamos ter a Bíblia também, manual, escrita. Precisamos ter também. Então, não só ter, mas precisamos conhecer esse manual de instrução para mim e para você. Se queremos ser servos aprovados, nós precisamos conhecer o que a palavra de Deus diz, porque a palavra vai nos ensinar como caminhar. Isso parece ser um ensino tão elementar, mas é um elementar, mas parece que se perdeu ao longo da jornada cristã. Muitos perderam a essência, né? O leitinho, que é a palavra do Senhor. Um obreiro, ele precisa ter a palavra de Deus. Nós não podemos estar servindo a Deus sem conhecer o Deus, o Senhor, aquilo que Ele quer de nós. Então, a palavra do Senhor fala assim: procura apresentar-te a Deus aprovado. Aqui nesse versículo 15 do capítulo 2 fala assim: procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Não é só a letra, mas nós precisamos experimentar, viver essa palavra. Precisamos ter experiências em Deus, sabe? Deus revelou essa palavra para mim. Deus falou comigo ao meu coração. É muito bom chegar aqui, ouvir uma palavra de Deus. Pastor dá, ou um outro irmão, ó pastor, é muito maravilhoso, mas é muito tremendo também quando Deus fala ao nosso coração através das Escrituras. Quando o nosso coração começa a queimar e você fala: o Senhor falou comigo, Deus falou comigo. Aquela palavra, o que o salmista fala? Eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, porque muitas vezes estamos vindo e voltando da igreja, mas estamos andando em pecado, porque não estamos escondendo a palavra de Deus, não estamos guardando dentro de nós. Então não está havendo mais temor, e aí vivemos de qualquer maneira. E aí não estamos sendo aprovados, estamos sendo reprovados. Talvez aprovados até pelas pessoas, mas reprovados por Deus. Eu posso até ser reprovado pelas pessoas, mas eu preciso ter a minha aprovação diante de Deus. Por quê? A palavra de Deus é linda. E Ele fala assim:
O Senhor, Ele conhece os que são seus. Aqui no outro versículo, mais para frente, Ele fala assim, o Senhor, Ele conhece os que são seus. No versículo 17. Não, versículo 17 não. Está aqui, gente, um versículo. Então Ele fala, o Senhor conhece. Nós precisamos ser conhecidos por Deus. Será que Deus te conhece? Será que você tem um relacionamento com Ele? Porque naquele grande dia, Ele vai falar assim, eu não te conheço. Ele fala que naquele grande dia, Senhor, eu expulsei demônios. Senhor, eu ganhei almas. Senhor, eu estava o tempo inteiro ali na tua casa. Como assim? Aparta-te, porque eu não te conheço. Imagina, a palavra de Deus diz que vai ter choro e ranger de dentes, né? Ou seja, será que o Senhor conhece você? Conhece suas imperfeições? Conhece seus defeitos? Conhece suas qualidades? Conhece seu amor por Ele? Conhece sim as suas virtudes, mas conhece as suas imperfeições? Deus, Ele deseja um relacionamento comigo e com você, uma intimidade. Não é só a letra. Através da palavra do Senhor, nós vamos conseguir esse relacionamento com Ele, porque Deus fala conosco através da sua palavra. E hoje nós estamos vivendo num tempo da informação. Você pode pegar o áudio e ligar ali o áudio da Bíblia. Você tem pregações diversas no YouTube. Você tem muito conhecimento ao seu favor. Mas uma coisa não vai se perder nunca, que vai ser a sua intimidade com Deus. E isso você só vai ter se você parar para ouvir Ele. O rema de Deus nós só vamos ter se pararmos para conhecê-lo, para ouvir a sua voz, para saber o que Ele quer da nossa vida, o que Ele quer tratar, o que Ele quer curar, o que Ele quer libertar. Então a segunda característica do servo aprovado é saber a palavra de Deus. A segunda característica é conhecedor da Bíblia. Precisamos conhecer a palavra do Senhor. Precisamos conhecer o que Ele diz ao nosso respeito. E a terceira característica é sermos conhecidos por Deus. Deus, Ele deseja que você seja conhecido. Versículo 16 ao 19 diz assim: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Todavia o fundamento que Deus que fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Versículo 19: e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-te da iniquidade. Então Deus, Ele sabe, aqueles que são dele não vai querer estar juntamente com a iniquidade. E o Senhor conhece aqueles que estão o buscando. O Senhor te conhece? Será que Ele tem conhecido o seu proceder? Será que você é conhecido de Deus? Será que você tem um relacionamento de intimidade com o Senhor? Então a terceira característica dos servos aprovados é ser conhecido por Deus. Essa verdade, nós não podemos sair daqui sem saber disso. Talvez você já saiba, mas o Senhor hoje está trazendo novamente a tua memória. Eu preciso ser conhecida por Deus. Será que Deus me conhece? Será que da maneira que eu sou? E eu sei que tu pode me mudar. O Senhor, Ele conhece. Ele fala, evita falatórios profanos. Muitas vezes estamos dentro da igreja com falatórios profanos, falatórios que não vão nos levar a nada, que vão nos afastar de Deus, sabe? Falatórios que vão muitas vezes manchar a nossa reputação diante do Senhor. Deus, Ele conhece aqueles que são deles. Todavia, o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. Paulo está falando, tenha esse selo de que você é de Jesus. Então, eu também falo para você, igreja, nessa manhã, tenha esse selo, você é de Cristo.
Nós não podemos nos corromper com este mundo. Não podemos nos corromper no meio das conversações, porque a palavra fala, as más conversações, elas vão corromper os bons costumes. E muitas vezes somos de Deus, mas estamos num meio que não é para nós estarmos. Estamos fazendo coisas que não estão sendo aprovadas por Deus. E o Senhor nesta manhã te desperta. O Senhor te chama para essa santidade. O Senhor te chama para essa aprovação. Salmo 45, versículo 7. Na versão digital Almeida Strong, diz assim: amas a justiça e odeias a iniquidade. Deus ama a justiça. Ele odeia a iniquidade. Então, se nós queremos ter o amor de Deus, nós temos que estar com a justiça. Não podemos estar com o pecado. Não podemos estar aliançados com o pecado, conivente com aquilo que não pertence ao Senhor. Nós temos que estar aliançados com aquilo que é de Deus, com aquilo que vem do reino dos céus. No versículo 17, capítulo 2, 17, diz assim: e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Hermineu e Fileto. Não seja uma gangrena, né? Que é uma doença que eu até pesquisei aqui. Eu falei, meu Deus, não quero ser uma doença dessa no corpo de Cristo, não. Eu até, a gangrena, ela é morte de um tecido causado por uma infecção ou falta de fluxo sanguíneo. A morte do tecido costuma ocorrer nas extremidades ou na pele devido à perda do fornecimento de sangue. Geralmente a condição afeta os dedos do pé e da mão e os membros, mas pode afetar os músculos e os órgãos. Os sintomas incluem descoloração da pele, dor intensa seguida de dormência e secreção com mau cheiro. A gangrena requer cuidados urgentes. O tratamento inclui antibióticos e remoção de tecido morto. Então, nós não podemos ser esse tipo de irmão que traz doença para o corpo. Quando nós somos esse irmão que não perdoa, quando nós somos esse tipo de pessoa que não é conhecido por Deus, o que acontece? Nós trazemos doença para o corpo de Cristo. Não são esses que nós queremos. Nós queremos ser aprovados pelo Senhor. Nós queremos ser cura para a vida do nosso irmão. Não queremos ser uma doença para a igreja, mas queremos ser o quê? Nós queremos ser fonte de vida, porque Jesus está em nós. Nós queremos ser vida, queremos ser aqueles que vão fazer com que a igreja de Jesus avance cada vez mais. Queremos ser aquele obreiro aprovado que não tem de que se vergonhar, que maneja a palavra da verdade e não ser aquele irmão, né? Aquele irmão que está trazendo doença, uma gangrena, né? Uma doença no meio do corpo que precisa ser removida, que está contaminando outras pessoas. Não deixe, sabe, que aquilo que está dentro de você contamine a vida do seu irmão. Eu e Júnior, muitas vezes, quando eu tenho um pensamento, eu nem falo com o Júnior. E ele é a mesma coisa, quando ele sente algo, ele nem fala para mim não me contaminar. Né? Um pensamento que vem assim de algo, ele nem me fala para que eu não pense junto com ele, ou eu nem falo para ele. Depois ele fala, por que você não me falou? Ah, amor, deixa para lá, vou ficar falando essas coisas para você, para ficar contaminando. E se eu não estiver certa? E se eu estiver errada? Vou estar te contaminando? Então, nós precisamos fazer essa diferença no corpo de Cristo. Deus tem te chamado para você ser aprovado por Ele. O Senhor tem te chamado para essa aprovação. Será que você é conhecido por Deus? Sabe, será que Ele te conhece a tua voz? Será que você ora a Deus e você fala com Ele e tem intimidade com Ele? Será que a palavra fala que Ele conhece as ovelhas pelo nome? Será que há esse relacionamento? Ou será que eu não tenho tempo para falar com Deus? Eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para buscar na palavra, eu não tenho tempo. Você nasceu de novo. Você precisa,
sabe, dessa fonte. Você precisa estar aos pés do Senhor. Nós precisamos ser conhecidos por Deus para sermos aprovados por Ele e não pelas pessoas. Aprovado, porque uma candeia, uma lâmpada não é feita para se colocar embaixo da cama, mas ela é colocada num lugar para iluminar. Então, no momento que você estiver iluminando, sabe, estiver irradiando a luz de Cristo, não se preocupe, porque o Senhor vai te colocar num lugar de destaque. O Senhor mesmo coloca você de uma maneira que você consiga ser luz para outras pessoas, iluminar a vida das outras pessoas. Então nós não precisamos ficar preocupados com essa exposição. Deus, há um tempo certo para Ele nos expor, que Ele venha nos expor a vida dEle que está em nós. Amém? Eu quero que você fique de pé nesse momento. Em nome de Jesus, que sejamos esses obreiros aprovados. Talvez você chegou aqui cansados das lutas. Como está falando no versículo 16. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-te da iniquidade. Aparta-te do pecado. Aparta-te daquilo que não pertence ao Senhor. Vem para Cristo, vem para as coisas que são de Deus. Deixa Ele te aprovar. Vença as suas batalhas espirituais. Porque conforme fala aqui no versículo 4, ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. A palavra do Senhor fala que não tem como. Se você foi chamado para essa guerra, você precisa estar aprovado, posicionado, da maneira que Deus tem te chamado, firme, centrado em Deus. Não podemos estar de qualquer maneira diante do Senhor. Ele te chama para ser um servo aprovado. E quem vai te aprovar não são as pessoas. Quem te aprova é Deus. É Deus que coloca o selo dele em você. Não são as pessoas, é Ele que exalta. É Ele que glorifica o nome dele na tua vida. É Ele que te coloca num lugar de destaque. É Ele que, sabe, que multiplica as bênçãos na sua vida. É Ele quem te abençoa em todo o tempo. Então que nesta manhã você fique firme na presença de Deus.